Lá no estado de Goiás, a gente tem um ditado que é cuidado para não dar bom dia a cavalo. Dar bom dia a cavalo quer dizer o seguinte: falar demais, falar um comentário ou algum ponto de vista que deixa todos os demais constrangidos e causa um conflito. Aí no seu estado ou de onde você está me assistindo, tem esse ditado, dá bom dia a cavalo? E qual o significado dele? Porque sabe quem deu bom dia a cavalo e deu bonito e acabou saindo caro? O Haddad. O Haddad falou demais contra o Congresso Nacional, em especial contra a Câmara dos Deputados, e rendeu uma reação imediata do Arthur Lira, presidente da Câmara. Mostrou quem manda na história ainda é o Arthur Lira, pelo menos por enquanto. Tem muito poder. E a gente vai falar sobre isso, sobre outras pautas importantes aqui nesse editorial. Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com você e a gente já começa com bastante matéria. Se você puder, não esquece de dar o like, curtir, compartilhar, isso é muito importante pra gente. Bora começar? Vamos lá. Olha só, pessoal, matéria do G1, eu sempre vou citar a fonte para vocês. Após incômodo com a fala de Haddad, Lira adia em uma semana reunião sobre o arcabouço fiscal. Tá. O que aconteceu? O Haddad está mais perdido do que uma pessoa cega no meio de um tiroteio. Ou seja, se quem enxerga já não sabe o que fazer para se esconder das balas, imagina um deficiente visual. Esse é o ponto. Por quê? Porque o Haddad, ele está tentando emplacar pautas utópicas, sem sentido, que a única coisa que ele tem de proposta até agora é o tal do arcabouço fiscal, que não faz sentido nenhum. E aí, para tentar aplicar, falar que fez pelo menos alguma coisa, ele tinha uma reunião marcada ontem com o Lira para falar sobre o tal do arcabouço fiscal. E aí, no meio de uma entrevista, vem aquele bom dia a cavalo. Ou seja, a Câmara dos Deputados ganhou poder demais no antigo governo. Bolsonaro deu poder demais para o Lira. E aí, a Câmara dos Deputados só vive para humilhar o Senado Federal e o Executivo. Não pegou bem. O Arthur Lira não gostou nem um pouquinho dessa fala. E aí ele deu uma resposta, rebateu a fala do Haddad. O fato é o seguinte, até o Estadão já reconhece que o tal arcabouço fiscal é uma conversa para boi dormir. Já que a gente está falando aqui em cavalo, vamos falar de boi. Uma bela conversa para boi dormir. Olha só o que o Estadão fala. O mercado aposta contra previsões de Haddad e novo arcabouço vira peça de ficção antes mesmo de nascer. Se tem uma coisa que o Haddad não tem, é vidência. Ou seja, acreditar nas previsões dele é a mesma coisa de acreditar nas previsões de que se mudasse o preço da Petrobras, não ia interferir nas importações. Pois é, interferiu. Não é, era a mesma coisa de acreditar que, olha, se a gente segurar o preço de paridade do petróleo, a gente não vai atrapalhar nada e depois o preço não vai subir de uma vez. Pois é, errou de novo. Enfim, é uma série de erros latentes. Quem faz a crítica aqui é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é deputado federal, ele que dentro do assunto tributário, dentro do assunto econômico, é uma autoridade hoje sobre a pauta econômica. E ela fala aqui, ó. Na avaliação do mercado, conforme os números do Focus, apurado com base nas estimativas dos bancos, o déficit em 2023 deverá chegar a 1% do PIB, o dobro do previsto pelo governo. Nós vamos estar devendo mais de 150 bilhões no final desse ano. E ainda tem gente falando que a economia está boa. Ou é desinformado, ou é mal intencionado mesmo. E aí, olha só a resposta do Lira para o Haddad. Nós ficamos surpresos. Né? Eu, como disse na minha nota, eu acho que foi inapropriado. Talvez um relaxamento excessivo do ministro numa entrevista. Não vejo o clima para a lide que foi criada. Né? E a Câmara, como instituição, como o Senado, trabalham sempre com harmonia nesses temas. Não há nenhum desencontro com relação a isso. Portanto, se não houver mais nenhuma sofreguidão do lado de lá, eu penso que os deputados e líderes não gostaram,
não é? Não gostaram? A Câmara tem feito, desde a PEC da transição... Vamos lá. Bora que eu preciso falar algumas coisas com vocês, tá? O recado foi duro. Olha, se não houver mais nenhuma divergência do lado de lá, ou seja, se vocês não derem bom dia a cavalo e falar besteira de novo, a gente está disposto a conversar. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente está aqui. E aí, nós temos regras para que a gente possa conversar. Porque os deputados não gostaram do que você falou, Haddad. É o segundo ponto. E o terceiro ponto. Deixa eu, Arthur Lira, mostrar para vocês o que eu já fiz para vocês e eu estou esperando o meu pagamento ainda. Por quê? Porque ele está esperando a reforma ministerial. Diga-se, criar cargos para o Centrão em troca de votos. Termina de ouvir aqui a fala do Lira aqui com a gente. Eu faço questão de dizer, num governo anterior, tratou de dar todo o conforto para esse governo nesse ano. Olha só, o governo anterior, Bolsonaro, tratou de dar todo o conforto para esse governo nesse ano e olha só o que aconteceu. Na PEC da transição, o governo não teria a tranquilidade orçamentária que tem, o arcabouço fiscal, a inédita reforma tributária e o CAF. Então, todas as condições a Câmara deu. Então, por algum motivo, não temos interesse nenhum em promover nenhum tipo de acirramento de ânimos, mas o posicionamento foi necessário. Posicionamento foi necessário. Simples assim, ou seja, fica na sua Haddad, fica na de vocês aí, que a Câmara não é tão passiva como vocês pensam, tá? Vocês já dominaram tudo, mas a Câmara dos Deputados ainda não. Lembra-se que é dali que nasce o impeachment, tá bom? Olha só essa matéria do Correio Brasiliense. Gastos do governo brasileiro estão muito acima do resto do mundo, diz presidente do Banco Central. Então, presta atenção. Se tem uma coisa que esse governo não tem, é planejamento, não tem ministros técnicos. Uma bandeira, e apesar das críticas que eu ponho aqui, em até algumas atuações que foram opacas, né? Por exemplo, alguns ministérios de educação que aconteceram no governo anterior, tipo o Weintraub, né? Abraham Weintraub, é isso aí. Dentre outros, a gente vê muitos erros, mas muitos acertos. Tiveram ministros técnicos, ministros que fizeram um bom trabalho, e inclusive foi dali que surgiu o Campos Neto, que é um cara realmente excepcional. E aí veio o próprio Lula e falou, olha, pessoal, vamos entender uma coisa, a gente não precisa de técnicos, a gente precisa de políticos, e aí os políticos vêm cometendo erros um atrás do outro. Bruno Zambelli fez uma publicação aqui e falou, só coincidência, citando aquele apagão que aconteceu, vocês devem estar sabendo que energia elétrica caiu em vários estados de uma vez só, e isso é corriqueiro lá na Venezuela. Olha só, Gazeta do Povo em 2021. Apagão deixa quase toda a Venezuela sem luz. Regime Maduro culpa a guerra elétrica, né? Uma guerra imaginária que eles criam. E aí, agora, 2023, nas mãos de Lula. Apagão atinge vários estados e deixa brasileiros sem energia. Fazer comparações entre Venezuela, Cuba e Brasil é quase que obrigatório nos dias atuais. Porque, até pela proximidade, pelo amor que o Lula tem a esses regimes, né? E aí, a gente tem que citar ainda o ministro da Justiça, que é um dos grandes percussores dessas comparações com o regime, porque a forma que ele atua é um tanto quanto questionada por grande parte aí, inclusive da própria imprensa. Olha só o que ele postou nas suas redes sociais sobre essa questão do apagão. Enviei na manhã de hoje para a Polícia Federal o pedido do ministro Alexandre Silveira relativo à investigação policial sobre a anômala interrupção de energia ocorrida ontem. A providência é necessária em face da ausência de elementos técnicos até o momento que expliquem o que ocorreu. Assim, é prudente uma análise mais ampla, inclusive quanto à possibilidade de atos ilícitos. Vamos jogar a culpa no Bolsonaro, não tenham dúvida disso. Vamos jogar a culpa no Bolsonaro até do apagão. Tá? Mas o que vocês precisam entender? Falta tanta tecnicidade na equipe escolhida agora que passaram-se mais de 24 horas sem
um parecer do porquê o apagão aconteceu. Ninguém sabe, ninguém viu. E aí, eu vou escancarar para vocês agora. Eu sei que tá um pouco mais técnico esse vídeo, né? Mas aguenta as pontas, tá? Aguenta as pontas. Eu vou escancarar para vocês agora um pouco da hipocrisia, tá? Se alguém da direita fala alguma coisa, é fake news, é mentira. Você pode juntar a prova. Por exemplo, falar que Lula era aliado de ditaduras como Venezuela. Fake news, fake news. Então, o cara traz aqui o Maduro com honras de chefe de Estado e tenta trazer de novo. E aí a gente fala, olha, Lula gosta de regimes autoritários. Tá mentindo, fake news. E aí sempre tem uma agência de checagem para vir desmentir. E quando a mentira vem da esquerda, melhor, da primeira dama da esquerda. Pois é. E aí eles pegam leve, mas vamos falar que nós somos imparciais. Vamos mentir que nós somos imparciais, né? Apoiadores de Lula, primeira dama e uma trupe inteira, usam falta de dados sobre apagão para atacar privatização da Eletrobras. Pois é. Então aqui eles pegam, teve falta de dados. E aí eles escrevem o seguinte aqui, só para vocês constarem aqui. Enquanto órgãos técnicos seguem investigando as causas do apagão que atingiu todos os estados, exceto Roraima, políticos, influenciadores e usuários que apoiam o governo Lula têm usado as redes para espalhar rumores, espalhar rumores sem comprovação sobre uma suposta relação entre o incidente e a privatização da Eletrobras concretizada no governo Jair Bolsonaro. Então, a esquerda só espalha rumores sem comprovação. A direita extremista maldosa espalha fake news e ódio pelas redes. Hipócrita, né? Só um pouquinho assim. Pois é, mas é preciso que a gente entenda. E aí, quando eu falo para vocês, gente, veja as notícias da esquerda e da direita. Por quê? Porque você precisa se embasar. Tá? Você se antever quando você vê o que a oposição, o outro lado, está falando. Mas você tem que saber muito bem que, sempre que ler uma notícia com viés de esquerda, leia pensando em segundas intenções. Se eles estão falando que o Joãozinho mentiu sobre a Maria, pesquisa quem é o Joãozinho, pesquisa quem é a Maria e procure em vários outros sites. E aí, depois de tanta pesquisa, acredita duvidando. É bem assim que funciona. Mas são só rumores, nunca fake news que vem da esquerda. E por falar em rumores, vamos trazer mais um rumor aqui? Vamos lá, olha só. Matéria do Estadão. O Bolsonaro, de lá dos Estados Unidos, tá? Preocupado em vender sua joia lá nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, ele conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo e estava comandando a invasão de 8 de janeiro aqui. Bolsonaro era comandante do processo golpista e deve ser indiciado, diz relatora da CPMI. Nossa, pegou alguém de surpresa? Não, ninguém. Desde o início, poderia, e eu já disse para vocês, sair uma foto do Lula de cueca, correndo no meio dos manifestantes no Palácio do Planalto, com o relógio quebrado na mão, e ainda assim diriam que não tem nada a ver. É simples assim. Ou seja, já entraram com a relatora com uma missão. E não sou eu que estou falando, o próprio Rogério Carvalho foi lá e publicou nas redes sociais, eles dizendo, você tem uma missão de provar que Bolsonaro era o responsável. E ela está aqui para cumprir a missão. E aí, é bem complicado, tá? É bem complicado. Então, assim, apesar de tudo que seja demonstrado, de tudo que seja dito, sempre tem um lado. A esquerda é a esquerda do amor e a direita é a direita extremista de sempre. Sempre vai ser essa visão na mídia. Então é por isso que você tem que ter cuidado, mas precisa avaliar. É importante. Por fim, mas não menos importante, eu quero trazer uma pauta aqui para vocês, tá bom? Esse aqui é
o senador da República, Marcos Rogério, e ele fez deu uma entrevista, onde ele escreveu o seguinte: mais uma narrativa caindo por terra. O fotógrafo da Reuters, que deu depoimento na terça-feira, confirmou hoje que a Força Nacional estava de prontidão. Pois é, estava lá a Força Nacional de prontidão durante os atos do dia 8 de janeiro. Que maravilha, muita eficiência do governo deixar de prontidão, você não acha? Tava de prontidão. Mas não agiu para proteger o patrimônio. Tava de prontidão para assistir, porque não fez nada. Mais um indício que houve, sim, omissão por parte do governo federal. Ouça o áudio que o Marcos Rogério soltou aí nas redes. Foi um depoimento importante, né? Alguns fatos, né, que até então a CPI não tinha. Força Nacional de Segurança. O que eu estou dizendo desde o começo, quando ele disse que teve encontro com a Força Nacional de Prontidão, próximo ao Ministério da Justiça, mas que em nenhum momento nós vimos a ação da Força Nacional no sentido de proteger o Palácio do Planalto. Ou seja, a Força Nacional de Segurança estava convocada, estava pronta, mas não agiu para defender. De quem foi a ordem para que ela não agisse? Momentos depois, a base do governo já escala alguém para ir lá na CPI e dizer o seguinte: não, a Força Nacional realmente estava lá, até então eles negavam, não tinha essa informação. A Força Nacional estava lá, mas não agiu porque não poderia agir de ofício. Só o governador poderia determinar que isso acontecesse. Primeiro, estão negando o que a lei diz. A lei diz que governadores e ministros de Estado podem convocar a Força Nacional de Segurança. O que eu estou dizendo desde o começo aqui, eu repito hoje, houve um apagão no serviço de segurança em Brasília no dia 8. Agora, negar que as forças de segurança do Palácio do Planalto não agiram é ignorar uma evidência, é ignorar um fato. Então, ele trouxe hoje um depoimento que nos traz uma prova ao trabalho da CPI. Ele disse: eu passei pela Força Nacional de Segurança. Ela estava lá, mas não agiu. Eis a grande questão. Estava lá, mas não agiu. E alguém tem fotos, tem ação? Não tem, da Força Nacional. E aí, é como eu disse, provas são robustas de que houve omissão. A imagem do G. Dias lá dentro é que o diga, né? Mas fingem que isso nunca existiu. Vamos lá, pessoal. Preciso agora fazer um adendo aqui, tá? Essa matéria do Pleno News. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou uma família a plantar cannabis ativa, ou seja, maconha, para fins medicinais. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um recurso apresentado pelo Ministério Público Federal e decidiu manter a autorização concedida à família de um adolescente para importar sementes, transportar e cultivar a cannabis. Na ação, consta que o jovem faz tratamento com o óleo extraído da planta contra uma doença cujo nome não foi informado aqui na matéria. E aí, é lógico, você está esperando eu fazer a minha crítica ao Supremo Tribunal Federal, é o Dias Toffoli. Então, eu só tenho uma coisa para dizer para o Supremo. Parabéns pro Dias Toffoli. Entenda uma coisa. E aqui é um pai de autista falando. Milhares de pessoas precisam de cuidados. Eu, há um tempo atrás, na cidade de Araguari, Minas Gerais, tinha uma amiga da minha irmã que teve um filho. Uma criança linda, saudável, estudou com a minha filha, uma pessoa, sabe, com um futuro brilhante pela frente. Um adolescente de 11, 12 anos com um futuro brilhante. De repente ele começou a cair, de repente ele começou a perder o equilíbrio, foi definhando, e aí descobriu-se uma doença degenerativa. E o que acalmava essa criança era cannabis, né, medicinal. Não é um caso isolado. Aí a gente deu entrada, pediu uma liminar para que ele tivesse o home care e para que tivesse direitos de usar medicamentos. Foi concedida a liminar. Um tempo depois, foi levado para morar com um pai criador. Mas o sofrimento de uma família, sabendo que há um medicamento, e esse medicamento pode ser eficaz ou não,
E só tem uma forma de você descobrir, com testagem. Tem que testar. Graças a Deus, a minha filha não precisa, tá? Então, a minha filha é autista, mas não precisa. A gente soube lidar sem a necessidade do medicamento. Ela chegou a tomar medicamento, não esse, tá? Mas o medicamento, a gente viu que ela é melhor sem um medicamento que com um medicamento. Então, eu sou abençoado por isso, mas e quem não é? E quem precisa? E aí, quando eu falo que eu pauto pela coerência, eu vejo pessoas sem qualquer conhecimento técnico, sem conhecimento de causa, sem sequer conhecer situações como essa. Ah, mas é a liberação da maconha, nós temos que ir contra isso. Ó, a ação que está no STF, que trata da liberação das drogas, que eu repudio porque eu sei o caráter danoso, é uma. Essa decisão do Toffoli aqui é outra, tá? Então, eu sei o que as pessoas passam. E o Estado proibir, neste caso, sabendo que é para tratamento, aí, meu amigo, eu discordo totalmente. Tem que ter direito, sim, tá? Você conhece alguém nesse sentido? Você conhece alguém que já foi beneficiado, que precisou? Coloca no comentário, é importante, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com você, trazendo mais conteúdo. É um momento de bate-papo que eu gosto muito de estar aqui com vocês. São 5 vezes ao dia, tá? Às 9 da manhã, ao meio-dia, às 4 da tarde, às 7 da noite e às 9 da noite. E a gente faz porque a gente, lógico, já se tornou uma profissão. A gente faz isso porque também é importante a gente fazer isso aqui. Mas assim, quando você gosta do que você faz, você sente nos olhos, sabe? Tem alguns comunicadores, tem algumas pessoas que conseguem exalar aquela vontade de continuar um bate-papo, porque a pessoa te envolve, porque você vê nos olhos daquela pessoa que, ou no comentário, ou que aquela pessoa gosta do que faz. E eu tento que você consiga ver isso, porque eu realmente amo sentar aqui com você e falar, gente, a gente merece um Brasil melhor, a gente merece um país justo, a gente merece um país à altura do que ele realmente é e à altura do povo que ele tem. Povo que quer o bem da sua própria nação. Pois é. E nesse momento que eu sento aqui para falar com vocês, eu me sinto parte disso. E eu acredito que quando você senta e prefere ouvir esse cara chato falar aqui do que assistir novela da Globo, eu sei que você pensa como eu. Então, só tenho a te agradecer. Grande abraço, fica com Deus e a gente volta, tá? Às 7 horas eu tô aí de novo. Grande abraço.